Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa dessa segunda-feira. A aula de hoje tem um gostinho especial, pois nós iremos iniciar um novo capítulo no nosso livro. Olha só que legal! Hoje nós daremos início ao capítulo 9, que tem como título A Vez do Leitor. E nós vamos conhecer um novo gênero textual. E que gênero será esse? Será a carta do leitor. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Nós já estudamos sobre a carta pessoal e vimos toda a sua estrutura e suas características. Mas e a carta do leitor? Será que é a mesma coisa? O que vocês acham? Para isso, vamos analisar juntos a abertura do capítulo 9, na seção Hora da Leitura. E essa seção está disponível nas páginas 68 e 69. Você sabia que revistas, jornais e sites têm um espaço reservado para que o leitor possa opinar sobre notícias, reportagens e todos os outros textos publicados nesses lugares? Sim, pessoal, nesses meios de comunicação você pode sim encontrar um espaço reservado para que o leitor dê a sua opinião sobre alguma reportagem, notícia ou texto exibido nesses meios. É uma maneira da revista saber, por exemplo, se o leitor gostou do que foi publicado, se tem alguma sugestão e o que gostaria que fosse publicado na revista. E quem é o leitor? A pessoa que lê essas revistas. Então esse espaço é muito interessante e muito utilizado também. Nós temos aqui nas páginas de abertura algumas cartas que foram enviadas por leitores para a seção Fala Aqui de uma revista. Por que vocês acham que o nome dessa seção que publica textos de leitores é Fala Aqui? O nome é bem sugestivo, não é? É justamente para que as cartas dos leitores sejam publicadas nessa seção. Dessa forma, os outros leitores vão ver que aquelas são opiniões de outros leitores. Opiniões, críticas e também sugestões. E sobre o que essas pessoas comentam nas cartas que enviam para as revistas e jornais? Elas comentam sobre os textos publicados nas revistas e nesses jornais. Agora vamos fazer juntos a leitura das cartas escritas pelos leitores da revista Ciência Hoje das Crianças, para que possamos entender esse gênero. A primeira carta diz o seguinte: Notícias da Vida. Eu gostaria que vocês publicassem uma revista falando sobre os fósseis e a história da vida, pois eu gosto de saber mais sobre as coisas, saber da nossa geração. Acho muito interessante. Obrigada, Sergiane Gonçalves Rezende, Chiador, Minas Gerais. A resposta foi a seguinte: Oi, Sergiane. Já publicamos sim alguns artigos sobre fósseis na CHC. Você pode procurar na nossa página da internet www.chc.org.br. Aproveite para dar uma espiada na coluna De Volta à Pré-História. O assunto principal por lá é a vida no passado da Terra. A segunda carta diz o seguinte: Baratas, peixes e cobras. Olá, pessoal da Ciência Hoje das Crianças. Gostei da reportagem. Você sabia que a barata d'água não é uma barata? Da CHC de número 237. Achei muito interessante essa edição porque fala da barata, dos peixes e das cobras. Agradeço pela atenção. Débora Kemily, Carapicuíba, São Paulo. Ela fez inclusive um desenho. E a revista respondeu dizendo o seguinte: Oi, Débora. Já deu para perceber que seu assunto predileto é o mundo animal. Então, que tal conferir a galeria dos bichos ameaçados desta edição? A nossa próxima carta diz o seguinte: Como funciona o vulcão? Olá, turma da CHC. Tudo legal? O meu nome é Beatriz, tenho 10 anos. Gostei muito da revista. Passei uma temporada lendo a revista na escola e fiquei encantada. Eu gostaria de saber por que o vulcão entra em erupção. Beatriz Santos Cruz do Carmo, Itaberaba, Bahia. Oi, Beatriz! Ficamos felizes em ganhar mais uma leitora CHC. Visite a CHC online e saiba mais sobre vulcões. Nossa próxima carta diz: Ai, que nervoso! Olá, pessoal da redação. Meu professor entregou uma revista da CHC. Foi a primeira vez que eu li, mas adorei. Só o Perípato, publicado na CHC 262, que me deu um nervoso. Mas fora isso, a revista é muito interessante. Pretendo ler mais vezes. Um beijo a todos. Gabriele Silva Vaz, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Oi, Gabi. O perípato é um bicho mesmo bem diferente. Por isso, muita gente estranha sua aparência. Mas ele é simpático, não é? Beijos da turma. A próxima carta diz: Extinção dos dinossauros. O meu nome é Clara e tenho 8 anos. Moro em Arinos. Esta revista é muito boa. Eu gostei muito.
CHC, eu queria saber por que os dinossauros morreram. Espero que vocês respondam a minha carta. Beijos. Clara Regina, Arinos, Minas Gerais. Aí a resposta foi a seguinte. Essa é uma boa pergunta, Clara. Já falamos sobre o assunto na CHC 237. Confira. E a nossa última cartinha diz o seguinte. Dinossauros 2. Li o artigo da CHC 224 que traz informações sobre a diferença entre crocodilos e jacarés. Gostei. Gostaria que publicassem um texto sobre dinossauros. Um abraço ao pessoal da CHC. Eduardo José da Silva, Penha, Santa Catarina. Os dinossauros foram animais que povoaram a Terra e até hoje ainda rondam a imaginação de todos. Por isso, pode procurar, pois já falamos muito no assunto. Confira em www.chc.org.br. Então, pessoal, essa carta do leitor não é uma mensagem instantânea. Ela acontece em etapas. Primeiro, o leitor lê a reportagem, a notícia ou o texto publicado pelo meio de comunicação. Em seguida, ele escreve a sua carta dando a sua opinião, fazendo seu elogio, sua crítica ou sugerindo algo. E essa carta pode ser enviada de forma comum ou através de e-mail. Em seguida, a revista vai receber essa carta e publicar a carta do leitor numa edição da revista que ainda vai sair, juntamente com a resposta da revista, igual nós vimos nos textos que acabamos de ler. Então, isso não é de forma instantânea como as mensagens de WhatsApp que enviamos e já recebemos a resposta. Ela passa por etapas para ser publicada e respondida. Lembrando que essa resposta será publicada na revista e não vai ser enviada diretamente para o leitor. Dessa forma, se o leitor quiser saber da resposta da sua carta, ele vai precisar ler as outras edições dessa revista. Então, nós podemos perceber que na carta do leitor, o leitor pode escrever aquilo que desejar, desde que seja sobre as publicações da revista. Então, você pode escrever suas impressões, o que mais gostou, o que gostaria de ler nas próximas edições, etc. Percebam que a estrutura do gênero é bem simples. Vocês podem observá-la nos textos novamente. Eles têm o corpo do texto e o remetente. Nem todas as cartas de leitor possuem saudação ou despedida. Isso acontece porque esses elementos não são obrigatórios nesse gênero. Lembrem que ele é indispensável na carta pessoal. Lá sim ele é necessário. Aqui não, porque carta do leitor é um gênero diferente da carta pessoal. Então aqui nós temos o corpo do texto e o remetente, que é quem envia a carta. Essas coisas são fundamentais. As cartas de leitor são textos produzidos por leitores de revistas, de jornais e outras publicações semelhantes. Os leitores escrevem suas mensagens e as enviam para serem publicadas. Essas cartas podem ser enviadas em formato de e-mail e é por meio delas que os leitores dão opiniões sobre as matérias que leram, além de sugestões, críticas, temas para serem trabalhados futuramente, etc. Nosso exercitando de hoje é o seguinte, vou colocar aqui para vocês uma carta de leitor e vocês deverão responder as perguntinhas que eu vou fazer no caderno. Vamos lá? O texto é o seguinte, baratas, peixes e cobras. Olá, pessoal da Ciência Hoje das Crianças. Gostei da reportagem. Você sabia que a barata d'água não é uma barata? Da CHC 237. Achei muito interessante essa edição porque fala da barata, dos peixes e das cobras. Agradeço pela atenção. Débora Kemily, Carapicuíba, São Paulo. Então, turminha, agora copiem as seguintes questões no caderno para responder. Questão 1. Quem foi que escreveu essa carta? Questão 2. Como é chamada a pessoa que escreve a carta? É o remetente ou destinatário? Questão 3, qual é o assunto da carta? E questão 4, como o leitor se despede? Então é isso, turminha. Nosso exercitando de hoje é esse. E na nossa aula de hoje nós conhecemos o gênero textual, carta do leitor, e vimos a sua estrutura e quando usamos esse gênero. Espero que tenham gostado e não esqueçam de realizar as atividades e me enviar as fotografias. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um beijão para vocês e até já na nossa aula de matemática.